Francisco. Estamos também agora com o Ricardo Ribeiro. Vamos falar sobre o problema que a Europa está a sentir. Não é só em Portugal que se sente seca, que se sente pouca umidade, que se sente muito calor. Ontem, por exemplo, foi um dia muito complicado e parece que continua a ser complicado em Londres e não só, também em várias regiões do Reino Unido. Em Peixais, nomeadamente, e o que temos de facto é uma situação que vamos ver num segundo ou terceiro imagem que aqui trouxe, que nós estamos a ser influenciados por uma massa de ar que vem do norte da África e que está a criar estas situações. No caso da Inglaterra, nós temos uma crise severa de incêndios e temos já neste momento 161 hectares só neste último incêndio que houve. Estão ainda a combate 120 bombeiros, apoiados por vários helicópteros, e com um impacto muito grande ao nível da mobilidade e das áreas, ao nível das evacuações e até de preparação de áreas que possam receber as pessoas que estão a ser evacuadas. O autoestrada, um dos autoestradas principais já foram fechados por mais que uma vez e estão, de facto, em risco relativamente à evolução do próprio incêndio. Há uma resposta política de uma reunião de emergência de uma estrutura de emergência que tem o nome de Cobra, em que o Primeiro-Ministro convocou o tal Comitê Cobra de resposta à crise para coordenar uma ajuda financeira àquela área. Está em análise também a proibição total de churrascos descartáveis, que são os churrascos que as pessoas levam para dentro das áreas zonas verdes, em espaços públicos e florestais de elevado risco. Portanto, há de facto uma crise hidrológica também a juntar a isto. 70% do território inglês está sob o efeito de seca rápida. Aliás, não é só o inglês, o francês, o espanhol e o português, o italiano também assim estão. E após julho, foi o julho mais seco de sempre. Portanto, isto de facto é um aspecto que vai continuar nos próximos dias. O telespectador diz, mas isso sempre houve. É verdade que sempre houve. O que não houve foi tantas vezes seguidas como há agora. Ricardo, ainda ontem eu falava com alguém, uma portuguesa que vivia perto do local onde ontem havia um grande fogo, e ela dizia-me, bem, aqui não chove há mais de um mês. Sim, exatamente. Essa é a grande questão. Porque depois, conforme nós vamos ver nos próximos diapositivos, nos próximos slides, a verdade é que nós voltamos a ter uma situação de calor extremo. Nós verificamos que todos estes aspectos, 38,1 graus sim, a Inglaterra, no dia isso mais é uma quente, loucura. é uma coisa que ninguém pensava há 10, 15 anos atrás, e este calor intenso, por outro lado, ainda se mantém por 72 horas. De facto, há uma situação crítica e a ter em conta. O Balanço Nacional, com uma grande capacidade destrutiva, fala em 1017 fogos só em 2026, até 13 de agosto, que iguala já o total de todo o ano anterior, de 2025. Portanto, podemos ver que, de facto, há aqui uma grande tendência para que o clima seja cada vez mais quente. Sim. Já ontem houve um acidente ferroviário e hoje voltou a haver outro, ou seja, em 24 horas houve dois. Ontem, durante o primeiro, até se falava que as circunstâncias do calor extremo, de estar tudo muito seco, poderia também ter envolvido o mesmo acidente, pelo menos ontem. Sim, era de facto o que se estava a falar, embora não se tenha efetivamente as razões objetivas, mas diz-se que houve uma relação direta entre toda esta situação, Francisco. E em Portugal o que nós temos é uma situação muito parecida, e eu direi que, embora nós estejamos numa tipologia de alerta, eu direi de alerta máximo a muito elevado, e é elevado, e os piores dias que nós temos são o dia de domingo, em que nós temos sempre o interior norte sempre numa situação de risco máximo, e depois temos a zona do Alentejo também em risco elevado ou muito elevado, e posteriormente no dia 21 temos um problema maior. O dia 21 é este, em que as condições se agravam e o risco de incêndio vai ser pior. Portanto, há uma temperatura elevada que faz a desidratação dos combustíveis, facilitando as próprias ignições, daí haver a necessidade de haver o ataque inicial, portanto, a resposta inicial
é muito importante. E agora, se nós quisermos ver já com mais impacto e com mais ascendente junto da área exatamente mais problemática, onde nós temos a temperatura como principal fator, uma umidade relativa abaixo dos 20% e um vento que acelera a propagação e intensifica o fogo, que vai ser moderado a forte, com rajadas que poderão ser superiores a 30 km/h, e depois a disponibilidade de combustíveis secos. Francisco, nós vamos ter temperaturas nestas zonas entre 35 e 42 graus, com destaque para Miranda e Mirandela, a registrar temperaturas máximas de 39,8. Vila Real, Guarda, Castelo Branco encontram sob aviso amarelo devido à persistência. As temperaturas mínimas, e esta é uma outra questão, é porque durante a noite não há uma umidade que se vai aumentar significativamente, que ajudaria de facto a hidratar os combustíveis. Não, vão haver noites tropicais e, portanto, a janela de oportunidade que normalmente se abre, nomeadamente nos incêndios, durante a noite, não vai acontecer também nestes dias, porque a umidade vai se manter também elevada. Portanto, a relação meteorológica e o risco de incêndio: temperaturas elevadas, umidade baixa, vento moderado a forte e logo há um risco de incêndio máximo, que desde a desidratação, facilidade da ignição, propagação mais rápida e dificuldade de combate. Em todo este ano, em toda a Europa, já morreram mais de 25 mil pessoas só por causa do calor extremo. Isto deve preocupar-nos a todos. Sem dúvida, preocupa-nos a todos, porque há uma outra dimensão do tempo. Nós falamos tempo seco, quente, incêndios. Não, há uma outra dimensão que é de saúde pública. E aí nós temos as pessoas mais vulneráveis, que são aquelas que têm comorbilidades, doenças que podem, enfim, agravar-se com a desidratação e com o calor. Temos depois os mais idosos e as crianças. Claro. E, por exemplo, uma outra preocupação: pessoas e animais dentro de carros, em especial crianças. Não, beber muita água, evitar a exposição solar e a desidratação.